Vamos abrir no Salmo 65, a Bíblia fala lá no verso 9, vamos ler de 9 a 11, diz assim: Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada, enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva. Vai falando do processo, da maravilha que é, né? A terra sendo regada, sendo preparada para dar fruto, para fazer a semente frutificar. Poeticamente aqui o salmista vai descrevendo a maravilha que é esse processo de fazer explodir vida da terra, né? Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces, ou seja, a terra, com a muita chuva, abençoas as suas novidades, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Eu queria falar um pouco sobre esse texto, em que Deus promete, há uma promessa de Deus aqui para os seus filhos, para aqueles que são fiéis, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que estão caminhando na caminhada do Senhor, de que o nosso ano vai terminar bem. Essa promessa, coroas o ano, quer dizer, esse final de ano é coroado com a bondade de Deus, e todos nós queremos isso, encerrar o ano e entrar no novo ano felizes, satisfeitos com a bênção de Deus. É um ano coroado com a bondade de Deus. A gente fez aí por 3 meses uma série de pregações sobre o Salmo 23. E o Salmo 23, ele todo revela a maneira como Deus nos trata, como Deus trata o seu rebanho, o seu povo. E todo o Salmo fala da bondade de Deus, da maneira bondosa com que Deus nos trata, com que Deus lida conosco, com que Deus às vezes até permite que entremos em apuros, passemos por dificuldades tremendas, soframos aflições, tudo isso, toda essa realidade, o Salmo 23 vai nos mostrando. Todo esse processo é um processo que é guiado pela bondade de Deus. E aqui fala que Deus guia todo o nosso ano e faz com que ele se encerre bem, coroado com a sua bondade. O teu ano ainda não acabou. Eu quero para mim essa coroação da bondade de Deus, quero ver a bondade, quero provar da bondade de Deus, quero experimentar essa bondade na minha rotina, no meu dia, na minha casa, no andar pela minha casa, no andar pela rua, sentir no meu coração essa presença maravilhosa que é a bondade de Deus, até o fim do ano e no iniciar do novo ano. Há uma bênção que nós devemos procurar, diz aqui a palavra, né? Mas quais são os passos que eu tenho que ter para terminar, para que isso aconteça? É isso que eu queria falar rapidamente neste domingo. Quais são os passos para que eu possa terminar o ano coroado com a bondade de Deus e iniciar o novo ano debaixo dessa mesma bondade, debaixo dessa bênção de Deus? Esse é o tema da palavra. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu creio que Deus tem esse propósito sobre as nossas vidas, mas isso depende de nós também. Deus coroa a bondade, mas nós vemos muita diferença na vida das pessoas, e a diferença está na postura de cada um. E eu creio que há uma postura que garante, que atrai sobre nós as bênçãos de Deus, e é isso que nós devemos buscar. Por isso eu queria falar sobre 3 atitudes, 3 passos, 3 coisas que nós podemos fazer, que pode atrair sobre nós essa bênção, esse favor de Deus sobre nossas vidas. A primeira coisa, eu queria que você até anotasse, na tua Bíblia: deseje intensamente a bênção de Deus. Essa é a primeira coisa. Deseje intensamente a bênção de Deus. Valorize a bênção de Deus. Queira essa bênção. Faça questão dela. Esse é o passo. É claro que para você valorizar a bênção de Deus, você tem que crer que há sobre nós, há no universo, há uma força, assim como operam forças, leis físicas,
como a gravidade, a eletromagnética, a lei da atração atômica, enfim, as leis que governam o mundo, que governam o universo. Assim como existem essas leis físicas, eu tenho que crer que há sobre mim, há sobre a vida, uma lei que é a bênção de Deus, uma força que opera positivamente em nossas vidas, que é a bênção de Deus, que é o favor de Deus. Por isso que quando nós ministramos a bênção, a chamada bênção sacerdotal, né, nós falamos que Deus, que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Quer dizer, é tão bom quando alguém olha para você e sorri para você. Já percebeu isso? Não é? É gostoso quando uma pessoa olha para você e o rosto dessa pessoa resplandece sobre você, resplandece para você. Que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti e que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto. Que Deus levante olhe para você com favor, com bênção, com um sorriso, que Deus possa estar sorrindo para você. Isso traz as consequências do favor de Deus sobre a minha vida. Quer dizer, eu creio que há algo, eu valorizo que há um poder espiritual sobre a vida, que abre portas, que facilita os relacionamentos, que azeita a minha alma, tira da minha alma a secura da depressão, da angústia, da aflição, e azeita meu coração para eu me dar bem com a vida e me dar bem com as pessoas. Quero ouvir um amém? Isso se chama bênção de Deus. Aquilo que me livra de um acidente doméstico, do imponderável, do acidente nas ruas, da tragédia nas ruas, nas estradas, isso se chama bênção. Eu quero isso para mim, eu tenho que desejar isso intensamente. Não posso ter isso por garantido, automático na minha vida. Eu tenho que saber que eu preciso buscar isso com o coração, com a alma, em oração diante de Deus. A bênção de Deus é essa força, como diz lá no Salmo 91, que me livra do laço do passarinheiro, da armadilha da vida, da armadilha das trevas. A Bíblia fala que me livra da peste perniciosa, daquele incidente que traz a tragédia sobre mim. Isso é a bênção de Deus. Eu quero isso. E eu quero que você queira isso. Eu quero que você acorde de manhã com essa consciência. Se ajoelhe na tua cama assim que você acordar, antes de você escovar os teus dentes, se ajoelhe e diga: Deus, eu quero a tua bênção. Quero ouvir um amém. Isso é real, queridos. É muito importante isso. É muito importante se ajoelhar à beira da tua cama e buscar a face de Deus que azeita a vida. O azeite, que é o óleo derramado por Deus, como nós falamos sobre a unção. Por isso Davi fala: unge a minha cabeça com óleo. O óleo de Deus sobre nós. Então esse fator da vida, eu quero para mim. Eu quero buscar isso. Eu quero ir atrás disso. Eu quero pesquisar sobre isso. É isso que traz a bênção. As coisas vêm sobre nós quando nós buscamos elas com intensidade, com capricho, com estudo, com dedicação, com determinação, senão elas não vêm sobre nós. Você acha que a bênção de Deus, que é a coisa mais preciosa que há na vida, vai cair do céu sem que eu busque a Deus? É claro que há uma bênção que cai do céu, que é a graça de Deus. Nós somos salvos sem fazer nada. Mas e depois disso? Eu tenho que buscar a bênção de Deus. Todas as vezes que eu oro pela minha casa, sempre quando eu oro pela minha família, eu gosto de dizer o seguinte para Deus: Deus, derrama sobre a minha casa as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão. Porque a Bíblia fala que, vamos ler lá em Gênesis 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Olha só, e a minha bênção vai estar com você. Deus está falando para Abraão: engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, ou seja, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eu desejo todos os dias essa bênção sobre a minha casa. Então, ao acordar, ao se colocar de joelho na tua cama, diga: Deus, derrama as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Quero ouvir um amém? Minha esposa, meus filhos, minha casa, quero as bênçãos de Deus sobre mim. E o Salmo 65 fala isso. Há uma promessa aqui também que nós devemos desejar, nós devemos ir atrás dela, nós devemos bater na porta de Deus por ela, que Deus coroa o ano. O texto fala de uma colheita maravilhosa, abundante, que é a coroa do ano. Eu tenho que terminar o meu ano com uma colheita, olhar para trás e ver uma colheita abundante na minha vida. É isso que Deus quer, que nós tenhamos esse olhar para trás, para o passado, para este ano, com gratidão, para que Deus possa coroar o ano com a sua bênção. E é um princípio bíblico, para você ter a bênção de Deus, você desejar ela intensamente. É uma lei espiritual, vamos dizer assim. Só tem a bênção quem valoriza muito a bênção, quem deseja muito a bênção. Esse tem a bênção. Olha só Salmo 109, verso 17. A Bíblia fala assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção. Olha só que expressão. Assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Se eu não desejar, afasta a bênção. Se eu não valorizar, claro que ninguém vai dizer eu não desejo a bênção. É a minha vida que vai mostrar o quanto eu desejo a bênção. Não vai ser eu falar, eu quero, todo mundo vai dizer eu quero a bênção de Deus. Mas é a minha vida que vai traduzir isso para a realidade. Uma pessoa, por exemplo, as pessoas costumam falar: casar para quê? Não precisa mais casar, não. Casar na igreja não precisa. Mas quando eu caso diante de Deus, diante da igreja, diante de todas as pessoas, eu estou expressando, se eu tiver fé, é claro, se não for apenas um momento estético na minha vida, mas eu venho para casar diante de Deus, porque eu valorizo a bênção de Deus sobre o meu casamento. Por isso eu caso diante de Deus. Eu sei que não vai, não tem se eu já casei. Eu caso diante de Deus, porque eu valorizo, eu desejo a bênção de Deus sobre a minha casa. Quero ouvir um amém? Eu gosto de sempre dizer isso nos casamentos, para que as pessoas entendam por que estão casando. Quem casa diante de Deus valoriza a bênção, deseja a bênção, quer a bênção na sua vida. Isso que significa. Para que é que eu vou casar diante de Deus, se não é para envolver a presença de Deus naquela união? É só um exemplo. As minhas atitudes que mostram o quanto eu desejo a bênção. A minha vida de oração, a minha religião. Eu tenho dito aqui para a igreja, nós temos que ser religiosos com a oração. Há uma moda agora que tudo que é religioso está errado. Mas, querido, seja religioso com o teu horário de oração. Tenha um horário de oração como tinha os discípulos, como tinha Daniel, nós mostramos aqui, como tinha os homens de Deus. A Bíblia fala que Daniel 3 vezes ao dia buscava a Deus. Pedro na hora 9 buscou a Deus e ali corou o queixo, e a Bíblia diz que era a hora da oração. E subiu Pedro e João ao templo na hora 9, a hora da oração. Quer dizer que todos os dias, às 3 da tarde, eles iam ao templo orar. Por quê? Porque eles valorizavam a bênção. Valorizavam, queriam manter aquela ligação com a pessoa do Criador. Por isso valorizavam aquele momento. A segunda coisa que é muito importante nesse processo de nós coroarmos o ano com a bondade de Deus, primeira coisa é deseje atrair a bênção, deseje intensamente a bênção, busque a bênção. A segunda é rejeite a maldição. Rejeite a maldição, porque a palavra fala que seja o que for, há uma consequência para as atitudes negativas que eu tomo na minha vida.
algumas atitudes que trazem consequências negativas sobre a minha vida, que a Bíblia às vezes chama de maldição. Olha só o que diz o Salmo 109, mesmo salmo que nós lemos, a partir do verso 17, diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Você prestou atenção no que nós lemos antes? Visto que não desejou a bênção, se afaste dele. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como, verso 18, se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água em seus ossos, e em seus ossos como azeite. Quer dizer, Davi, é claro que isso é um salmo de imprecação. Os salmos são salmos em que Davi coloca diante de Deus sua angústia por conta dos seus adversários, dos seus inimigos. Por isso é a imprecação de maldição contra os seus adversários. Mas, embora seja um salmo de imprecação, que é um salmo em que Davi está desejando ser livre dos seus adversários e clamando pelo socorro de Deus para que isso aconteça, não deixa de passar um princípio. Qual é o princípio aqui? Ninguém ama a maldição. Nem você ama a maldição, nem a pessoa que está debaixo de maldição pode amar a maldição. Mas aqui não é uma questão de preferência, aqui não é uma questão do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu sinto, do que eu não sinto. A Bíblia está dizendo que há atitudes em nossa vida que trazem destruição, é só isso. A Bíblia está nos revelando que há coisas que nós fazemos, atitudes que praticamos, reações que atraem destruição, destroem a nossa própria vida. Nós falamos muito aqui já sobre padrões autodestrutivos que nós temos, que a Bíblia chama as consequências disso como maldição. Aquilo, só um princípio, é lei, não tem como fugir disso. As nossas reações erradas, o pouco caso pelo altar de Deus, o pouco caso pela oração, o pouco caso pela vida do meu irmão, o pouco caso pelo buscar a Deus. Atitudes que vão vestindo a nossa vida, sabe, de depressão, de tristeza, de angústia, isso que a Bíblia chama de maldição. Não tem como fugir disso. Deus é justo. As consequências, as atitudes trazem as mesmas consequências para o justo e para o injusto. Não é porque eu sou justo, que eu prego no domingo, que eu vou fugir das consequências das minhas atitudes. Nem você, nem ninguém. São minhas escolhas que dão entrada às maldições, às consequências negativas, o padrão de autodestruição na vida. Olha o que diz o texto: assim como se vestiu de maldição, como sua roupa assim penetre ela nas suas entranhas. Quer dizer, o salmista está usando aqui uma linguagem simbólica. Vestir-se de maldição é fazer as escolhas do pecado, as escolhas que trazem destruição. Por isso, hoje é dia de nós nos reconciliarmos com Deus, sabe? Eu vejo assim, o ano está terminando, é uma boa oportunidade de olhar para esse final do ano e me acertar com Deus. Sabe, abandonar os padrões autodestrutivos na minha vida, em qualquer área. A reconciliação com Deus é o caminho para a vida. Examine sua vida hoje. Não termine o ano sem se reconciliar com teu Pai, sem olhar para Deus em paz. Deixe as atitudes, a pornografia, a reação destemperada, a vida desregrada, a falta de comunhão com Deus. É tempo de nós nos ajustarmos, nos alinharmos com a vontade de Deus. A maledicência, o descontrole, chega, gente, vamos viver a glória de ser filho de Deus. Então, assim como nós desejamos a bênção, devemos odiar a maldição. Eu, quando sou tentado, e eu sou tentado exatamente como você é tentado, nós somos muito parecidos, não há diferença. Eu, quando sou tentado, em qualquer área da vida, seja na área sexual, seja na área do descontrole, em qualquer área, as mesmas tentações que você tem, eu tenho também. Eu digo para mim com muita clareza, quando eu sinto um desejo, que eu sei que é um desejo errado, eu olho para mim e falo assim: isso aqui é uma tentação. Não me deixo, eu dialogo com a minha alma e falo: eu estou sendo tentado, isto aqui é uma tentação. E não me escandalizo, não me acho pior que ninguém. Eu sei que todo mundo sente isso, eu sei que todo mundo está sujeito a desejar coisas erradas, a se sentir atraído pelo mal, a se sentir atraído por coisas que nós não devemos fazer.
a perder o controle. É simples, isso aqui é uma tentação, e por trás da satisfação desse desejo tem destruição. E pronto, é a forma como eu lido com a tentação na vida. E tem sido muito eficaz. Tem sido muito eficaz. Porque quando eu olho que por trás da tentação existe maldição, e quando eu creio nisso, eu tenho pleno controle desse poder sobre a minha vida. E corto. Quem brinca com o pecado é porque não sabe o poder da maldição. Não vista a sua vida com a maldição. Porque por trás do pecado tem a destruição. E a terceira coisa que é fundamental nesse processo é você usar a linguagem do louvor. Nada atrai mais a presença de Deus do que o louvor em nossas vidas. Uma vida de gratidão. A Bíblia fala, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para as vossas vidas. Qual que é a vontade de Deus? As pessoas procuram a vontade de Deus em todo lugar. A Bíblia é muito simples. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para as suas vidas. Que você seja agradecido. Em tudo. Todos os problemas que você vive, nas lutas, nas alegrias, nas tristezas. Em tudo dai graças. Esta é a vontade. Não tem mistério para você conhecer a vontade de Deus. E nada atrai mais a bênção de Deus, a presença de Deus, do que o louvor. Tua linguagem, não só a linguagem falada, mas a linguagem de vida. Você expressar gratidão em tudo que você vive. Como nós vivemos aqui o culto de ação de graças, é bom ter um culto só para agradecer a Deus. Mas a gratidão deve ser um estilo de vida, uma maneira de viver, uma linguagem que eu incorporo na minha vida. E não é fácil. Eu estava lendo a revista Veja, desse final de semana. A Veja fez a edição especial de final de ano, e eu tenho a Veja eletronicamente. Abri a Veja, li a reportagem principal que faz uma retrospectiva do ano, não só no Brasil, mas no mundo. E eu fiquei impressionado, porque a revista só fala que está tudo ruim, nada está prestando. Na Inglaterra, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, o cara não faz um elogio pela vida. Nada aconteceu de bom nesse ano de 2019. Você olha para aquele relato e fala assim, meu Deus, nós estamos caminhando para a perdição. Isso é uma escolha, uma forma de você ver todo. Será que não houve nada de bom? Se não aconteceu nada de positivo? Nada para levantar, seja o Brasil, seja o mundo, só coisa ruim. Isso é uma linguagem, é uma escolha. Eu só vejo coisa ruim na vida. Claro que tem muita coisa ruim. Vai ter sempre, na vida, nas pessoas, na família, em tudo. Mas eu posso escolher agradecer por tudo que está acontecendo. Ver que Deus, de alguma forma, está manejando esses acontecimentos para trazer a sua glória à vista. A Bíblia fala em Davi, Atos, vamos abrir Atos 13, 22. Quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem de louvor. Um homem com um profundo sentimento de amor por Deus, e agradecia e louvava a Deus o tempo todo. Davi é quem escreveu quase todos os salmos. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 22, 3 fala assim, vamos abrir? Salmo 22, verso 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Quer dizer, Deus mora no meio dos louvores. E eu provei disso. Quando você enche a tua casa de louvor, né, você muda o ambiente da tua casa. Então, onde há louvor, onde há adoração, as coisas ficam boas, porque Deus está presente, Deus habita ali. Deus habita no meio dos louvores. Então, qual é a sua linguagem? Atente para isso. Qual é a sua linguagem em relação aos problemas, em relação ao país, em relação a tudo? Não é que você vai perder teu senso crítico. Não é isso. Nós vemos o que está sendo feito de certo, o que está sendo feito de errado, mas tenha uma linguagem de vida, uma linguagem boa, com teu filho, com tua casa, com tua família, com tudo que acontece.
Nós vemos a história de Paulo e Silas, é muito interessante porque eles estavam pregando o evangelho, estavam indo para uma casa na cidade de Filipos e foram presos, foram açoitados. Eles podiam pensar assim: nós estamos pregando o evangelho, por que Deus permitiu que a gente fosse preso? E estão apanhando aqui, sendo injustiçado, né? Mas qual que foi a reação de Paulo e Silas? Lá em Atos 16, verso 23 a 26, fala assim: eles foram presos, mandaram açoitá-los, como diz o verso 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha só, eles apanharam, foram lançados no cárcere e ficaram com os pés presos no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Em vez de dormir exausto por ter apanhado, por ter destruído, não, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Há um poder no louvor, há um poder nessa atitude. Nem sempre vai ser um terremoto, mas vai ser uma motivação para enfrentar os problemas da vida, né? Se você tem uma linguagem de louvor. A linguagem contrária à linguagem do louvor é a linguagem da maldição, do maledizer. O que é maldição? É dizer mal, né? Maldição é a maledicência. A linguagem da murmuração, a linguagem da reclamação. No hebraico é lalá. Se você pegar um tradutor de hebraico, lalá, que significa difamar, falar mal, maldizer, injuriar, isso é maldição. E muitas vezes nós estamos fazendo isso o tempo todo. E final de ano é tempo de reflexão. Início de ano nós fazemos todas aquelas listas de resoluções, né? Uma resolução fundamental que nós temos que fazer é mudar a linguagem. Crer que as coisas boas vão acontecer. Nós precisamos voltar àquela pureza. Eu estava ouvindo os vencedores e me lembrei dos meus 19 anos. Quando eu vi esses louvores, aquilo enchia a minha alma, sabe? De uma esperança em relação ao futuro, em relação à vida. Aquela linguagem de que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus ouve a oração. Ah, como é bom saber, né? Como é bom saber que Deus ouve a oração. Como é bom acreditar nisso. De verdade, no fundo da alma. Como diz o Salmo 65, ó Deus, Tu que ouves a oração. Você que tem perdido essa fé de que Deus ouve essa oração, é isso que nos leva a parar de orar. Se você parou de orar, você é crente, parou de orar, você parou de crer que Deus ouve a oração. E nós paramos de crer que Deus ouve a oração, porque nós deixamos esse sentimento de derrota do mundo tomar conta do nosso coração. E a vantagem de um final de ano é que a gente pode recuperar isso. E é isso que Deus quer para você. Que você tenha a linguagem do céu, a linguagem do Espírito Santo. E a linguagem do Espírito Santo é a linguagem do louvor. Salmo 65 fala, vamos ler de novo. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. E abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade. Sabe qual é o desafio do crente? É acreditar que Deus é bom, como diz a velha música, né? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Porque o que nos leva a nos afastar de Deus é perda da fé nessa realidade. De que Deus é bom, que os ouvidos de Deus estão atentos ao meu clamor e à minha oração. Joelhos se dobram e o coração descansa, a alma aprende e se prende a Deus. Sua
esperança, e eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venha sobre minha casa o teu socorro.